e sou doutoranda, e faço parte do Levica também, e a gente vai conversar um pouco, então, sobre um dos braços aí, né, do meu trabalho, para a gente pensar fatores de proteção de adolescentes em vulnerabilidade, e a ideia hoje é que a gente converse um pouco sobre como é esse processo da construção da identidade, atravessado pela invisibilidade social, e principalmente como é que são esses contornos do racismo, assim, né, como é que a gente pode usar a partir dessa lente para compreender um pouco a construção dessa identidade. E por que isso também, né? A justificativa também é para que quando a gente pensar em diversos contextos, né, a gente tem também o nosso atendimento em ONGs, a gente tem os nossos atendimentos em casos de acolhimento, né, diversos trabalhos nossos sendo desenvolvidos aqui, e que a gente sabe que, majoritariamente, a gente está falando de adolescentes pretos. Então, para mim, faz muito sentido olhar para um trabalho, olhar para um caminho que mostre para a gente maneiras, né, de enfrentar o racismo e os seus desdobramentos aí na sociedade. E a gente contribuir para uma psicologia que nos dê base, né, e fomento também para olhar para isso. Então, vamos tentar traçar esse caminho ali. É muito breve alguns caminhos que eu vou colocar aqui, então é para a gente mais olhar juntos, né? Eu sei que tem muitas lacunas aqui também, assim, já vou enxergando algumas coisas, mas isso também mostra, né, o quanto a psicologia também não me preparou para isso até aqui, e que a gente precisa ir juntando, né, esses caminhos para conseguir trilhar algo com um pouco mais de sentido. Então, olhar um pouquinho aí para como é essa ideia, né, de saúde mental da população preta, olhar um pouco também sobre o que eu aprendi há muito pouco tempo, as meninas também estão aqui, a gente pode falar sobre isso, né, sobre o mito da democracia racial. Então, o quanto dói, né, ao mesmo tempo quando a gente descobre, e o quanto a gente entende que existe uma cortina, como a gente assim aprendeu, né, a ser transposta aí de alguma forma, para que a gente olhe esse mito, né, como ele impacta, né, na nossa saúde mental. Olhar um pouquinho a ideia de racismo estrutural também, né, como é que esse processo, né, de idealização do homem branco afeta a construção de identidade desses adolescentes, né, e contribuem aí para formas diferentes de sofrimento. E o que seria, desculpa, peraí, o que seria um caminho para a gente pensar o exercício aí da negritude como fator de proteção. Tudo isso, na verdade, são perguntas, né, na minha cabeça. Assim, será que esse é o caminho? Será que realmente trabalhar, né, o exercício da negritude, caminhos que apoiem a diversidade étnico-racial, será que é um fator de proteção? Será que a gente pode pensar, né, dessa maneira? Então, seria um pouquinho desses caminhos para a gente olhar hoje. E como eu pedi, assim, que a gente possa conversar, né, que vocês possam ir colocando. E como eu estou falando, né, de algo que é muito novo, assim, para mim, a primeira coisa é porque eu quero muito trocar. Então, assim, das minhas sensações, das coisas que eu experimento, estou experimentando, enquanto eu estou lendo, enquanto eu estou sentando para escrever meu trabalho, e principalmente enquanto pesquisadora inserida na comunidade, assim. Então, a primeira coisa que eu lembro que eu conversei com a Ana, né, e que a Ana apoiou, assim, também, é que eu acho que, né, vocês em formação, quem também já está, né, formado, eu pelo menos sinto um pouco isso, né, quando a gente fala de desenvolvimento humano na psicologia, e a gente vai falar da adolescência, foi assim também que eu aprendi, né, e é assim que o conhecimento foi consolidado. A gente vai falando muito de fases, né? Então, o que é esperado para a idade tal, o que é esperado para o período tal. Fala-se um pouco, né, dessa questão do desenvolvimento socioemocional, mas eu tenho dificuldade, né, e aí é o que está acontecendo agora, quando eu vou pensar nessa dimensão da formação da identidade, que é a dimensão étnico-racial, eu não encontro, né, nesse contexto do que eu conheci até aqui, um referencial que me ajudasse, assim, né, e que falasse, olha, na psicologia a gente vai falar dessa forma. Então, é aí que o negócio começa a dar uma bagunçada na minha cabeça.
porque eu acho que o conhecimento faz isso, né? Você abre uma porta e aí você enxerga de outro jeito, e você vai se desconstruindo, e é um caminho sem volta, né? Então, o Bruno Reis, já deixo aqui de referência para vocês também, né? Tem o Instagram dele lá, um cara maravilhoso, psicólogo, maravilhoso, assim, que vem com um estudo muito mais robusto, né, sobre psicologia africana, sobre esse processo afrocentrado, né, quando a gente pensa na construção da identidade, que eu venho aprendendo muito. Então, assim, meu primeiro contato foi com ele, e logo trouxe, né, aqui para a gente também se formar e conhecer. A gente teve a oportunidade de fazer um curso com ele, que começou a me ajudar a pensar esse processo da formação da identidade a partir dessa variável étnico-racial. Então, esse conceito do Munanga, né, tá, depois no finalzinho tem todas as referências lá, então eu já comecei aí adotando o conceito de antropólogo, né, ele é professor da USP, e tenho, né, um livro dele aqui muito bom, que eu estou gostando muito de ler, que é o Negritude, Usos e Sentidos, e tem outros textos que eu já tinha compartilhado com vocês, que ele fala que a identidade serve para mostrar que a gente existe, né? Porque somos indivíduos diferentes dos demais, passados e futuros. Ela faz parte do processo de construção do ser. Eu acho que esse processo, né, para mostrar o que significa a nossa existência, eu acho muito bacana olhar pelo viés da antropologia, né? Para entender esse contínuo, assim, né? Então, acho que isso já é uma coisa que, para mim, fica muito clara, né? A gente precisa entender uma continuidade nessa construção da identidade. A gente é diferente, né? Tem coisas que nos diferenciam, né? Do que já passou e do que ainda vai estar aqui por vir, mas que, de alguma maneira, existem conexões aí também, né? Então, tem um processo de construção. Eu acho que quando a gente pensa, né, gente, aí já vou convidar vocês a olharem para os adolescentes, para as crianças que vocês devem encontrar, que a gente lida, né, principalmente com crianças, adolescentes vítimas de violência, a gente vai pensar nesse contexto, né, que é atravessado pelo processo de histórico, né, de violência, mas também por um processo social. Então, que a gente, né, na psicologia, a gente traga esse olhar, assim, eu acho que, por mais que a gente, às vezes, tem, né, forma-se de alguma maneira, mas eu percebo, né, pelo menos na minha formação, o quanto isso foi frágil, assim. Então, que a gente possa começar a traçar esse caminho, né, com essa definição, assim, guardar um pouquinho isso na cabeça. Ele também coloca muito isso, assim, né, nessa literatura. A gente fala muito, tem muita dificuldade de definir o que é essa identidade, né? Então, ele vai traçando alguns caminhos aí para mostrar para a gente. E isso é para mostrar que você existe, né? Essa identidade, para dizer assim, ó, você existe aqui com essa condição, com essa história. Você é único, mas você tem uma história, assim, você carrega algo com você. E aí eu acho que é bem bacana a gente pensar que isso faz parte da construção do ser. Né? E aí, seguindo. Isso aí. E aí ele traz um conceito que eu acho que vai abrindo, assim, né? Eu quero que a gente vá de identidade, desse conceito bem maior aqui, e depois a gente vai fazendo um afunilamento aí para entender esse raciocínio, né? Onde eu quero chegar. E aí esse é um conceito que ele vai atrelar à construção de identidade, que é o multiculturalismo. Então, uma corrente de pensamento, né, que tem uma visão do mundo, uma ideologia, que defende o reconhecimento público da existência das diferenças no seio de uma nação. Então, o que eu acho interessante, assim, né, principalmente, esse negócio aqui me atrapalhando, principalmente dentro do trabalho, né, dentro de uma comunidade, o quanto isso é muito desafiador, assim, né? Falo que quando eu chego ali na comunidade para me conectar com aquelas pessoas, para entender a história delas, assim, eu vejo que, na verdade, eu vou muito para ouvir, né? Eu sei que a psicologia já me ensinou muitas coisas, me ensina muitas coisas, eu sei que tem muitas coisas que podem ajudá-lo, sem dúvida nenhuma, assim. Mas o mais bacana para mim até agora, dessa minha experiência e da troca, é poder reconhecer, né, a existência desse multiculturalismo. E aí, um primeiro ponto, assim, né, alguém ia falar? Não. Sou eu, Sandra.
Mas pode terminar o multiculturalismo, que eu vou voltar na identidade. Joia. Aí você vai me ajudando também a pensar. Eu acho que essa ideia do multiculturalismo, assim, quando eu vou lendo sobre isso, quando eu chego na comunidade e enxergo isso, né, assim, é que às vezes a gente parece tão óbvio, mas eu falo disso, também eu acho importante falar. Eu falo de um lugar da psicologia, que quando eu me formei, tem 10 anos de formado. Quando eu me formei, eu logo fui fazer uma pós-graduação em TCC. E a minha trajetória foi muito clínica, né? Ali individual com o meu paciente, assim. Esse conceito, por exemplo, hoje eu entendo que é fundamental olhar dentro da minha clínica, assim. Mas eu não olhava. E são coisas que eu fico perguntando, assim, gente, onde é que estava tudo isso que, né, de alguma forma não se conectava ao entender, por exemplo, a identidade da pessoa que está ali comigo. Então, eu acho que chegar hoje na comunidade e pensar a construção da identidade daquele adolescente, mas a partir do reconhecimento dessas diferenças, e principalmente no respeito dessas diferenças, eu falo que é um caminho fundamental, desafiador, né, mas também necessário, assim. E por mais que pareça óbvio, né, às vezes falar disso, eu vejo o quanto na psicologia a gente precisa avançar nesse lugar, principalmente se a gente fala de uma psicologia eurocentrada, né? Oi, Ana. Oi, Sandra. Enquanto você estava falando, eu lembrei aqui daquela supervisão que o Bruno deu para a gente, né? E aí, sobre identidade, muito forte o que você está falando, lembrei que ele diz o seguinte, que a identidade do homem ou da mulher negra, né, ela é formada a partir daquilo que ele não é. E, e só por isso, né, ele diz o seguinte, que isso já é a porta aberta para a possibilidade do desenvolvimento de uma série de patologias. Então, se a gente for olhar para a história do povo preto, né, aqui a gente está falando do Brasil especificamente, né, não do mundo, mas como é que se deu o processo todo de colonização, a questão que houve, né, com o desejo, né, dessa questão do embranquecimento da sociedade, essa questão do desejo de embranquecer a sociedade foi também a porta de abertura para o desenvolvimento de uma série de patologias. E aí, quando ele vai falar de que o homem preto, a mulher preta, a identidade dele é formada por aquilo que ele não é, ele lembra que ele falou uma coisa interessante. Para a mulher preta, isso é 2 vezes pior, porque é como se a identidade dela fosse estruturada a partir de 2 negativas. Então, é a história de que ela é uma outra pessoa, ela é do outro e ela também não é homem. Ela é o outro do outro. Ela é o outro do outro, né? Que ele fala, que é muito interessante. E aí são os rombos, né? Os vazios que vão se colocando nesse processo de formação identitária e as consequências que vão ser gerando a partir disso, né? Então a gente tem que pensar isso, né? Como é que se forma uma identidade a partir dessas negativas? Porque quase 100% dos pacientes que vocês vão atender, gente, para a gente que trabalha com a população vulnerável, né, com a população vítima de violência, a maioria são pretos, e a gente precisa entender que o processo de formação identitária dessas pessoas tem essas características, né, e isso não pode ficar de fora. Então, é isso, né, então, a gente precisa... Eu lembrei disso, Sandra, que eu achei interessante Muito falar bom. sobre a questão da identidade, né? E eu acho que esse desenho, né, Ana, assim, em relação ao impacto disso, né, que eu quero trazer para a gente olhar um pouquinho também, é fundamental para a nossa atuação. Até para que, assim, gente, e aí mais uma vez, né, hoje também um dos meus objetivos é fazer com que a gente contribua para uma ação psicológica, clínica, em qualquer espaço, assim, mas enquanto ser humano mesmo, que seja antirracista, né? Que a gente tenha a condição de, nos espaços que a gente tiver, a gente contribuir, né, para esse olhar, assim. E aí, quando ele fala do multiculturalismo, o interessante é pensar, né, que ele lembra, assim, que as comunidades, elas não buscam a separação,
mas a inclusão das diferenças na história, no processo, assim. Então, isso que é interessante, né? Porque muitas das vezes, né, quando vão falar das lutas, enfim, dos grupos minoritários falam muito sobre isso, né? Eles querem a separação, querem que olhem a necessidade deles. Muito pelo contrário, né? A gente não quer se separar, inclusive, Eduardo está aqui, vivenciamos isso hoje. Assim, a gente não quer se separar, a gente só quer que inclua, né? E aí pensar o quanto isso, de alguma forma, no meio, né, branco, no meio onde o multiculturalismo não é, de alguma maneira, estimulado, o quanto a gente precisa tomar muito cuidado, tanto com as nossas práticas, com as nossas ações, mas principalmente, hoje falo aqui, como ser humano, de se proteger e se cuidar, porque aonde não tem espaço para o multiculturalismo, a gente precisa minimamente desconfiar, assim, a gente precisa minimamente se posicionar, tá? E aí, seguindo, né, ele fala, então, que quando a gente pensa identidade, e aí a gente vai olhar para esse processo multicultural, ele vai falar que a gente precisa olhar a partir de uma consciência individual, entender como é que a gente impacta essa construção, né, da identidade coletiva. E aí o interessante é que aqui a coisa começa a tomar um contorno diferente, assim, né? Ele coloca que esse processo de desenvolvimento da consciência individual, né, e também passando por processo coletivo, ele pode se dar, né, de duas maneiras. O que seria considerado, digamos assim, ideal, né, ou, de alguma maneira, o necessário, né, vamos pensar assim, seria um processo de tomada de consciência que utilizasse a autodefinição ou a autoatribuição, ou seja, eu desenvolvendo o meu processo de reconhecimento cultural, histórico, psicológico. Então, esse desenvolvimento, né, da minha identidade, a partir de como eu estou me definindo, a partir da minha atribuição. E isso vai acontecer a partir da minha conexão com a minha história, né, com a minha cultura, com o meu processo sócio-histórico. E ele também coloca, e aí é onde começa a entrar, né, todo o perigo que ele sinaliza para a gente, que é o que ele chama de heterodefinição ou heteroatribuição, que seria uma identificação por um outro povo a partir da sua percepção. E aí começa-se o processo de colonização. Então, assim, para a gente entender como é que foi a construção da identidade da pessoa preta aqui no Brasil. Assim. Ela não foi a partir do processo de autodefinição e autoatribuição. Ela foi feita por outra pessoa. E que outra pessoa era essa? Né? Uma pessoa branca, uma pessoa com outros viés, né, extremamente violentos, que era de colonizar esse povo. Então, eu também acho que esse ponto, quando eu li isso, se marcou muito, assim, né? Não sei se alguém quer comentar, quer falar alguma coisa. Quando eu li isso, isso me marcou muito. Eu falei, é verdade, porque foi a história que contaram sobre a gente. Assim. Não foi a história que eu desenvolvi sobre mim. É a história que me contaram, é o lugar que falaram que eu devo ficar, é o lugar que falaram que eu devo tomar. Então, eu acho que esse processo aqui também é muito importante. E no final desse texto, que é o artigo que eu compartilhei com vocês, o Munanga fala exatamente desse processo de heterodefinição e heteroatribuição, para que nós, pesquisadores, psicólogos e profissionais, também tomem cuidado para entender, assim, para qual prática de desenvolvimento de identidade a gente está contribuindo. Eu estou chegando lá e dizendo quem eles são, ou eu estou desenvolvendo um trabalho que potencializa, encoraja e fortalece para que eles sejam capazes de fazer isso. Então, isso aqui também eu acho que para a gente, né, da psicologia, que vem muito desse lugar de achar que a gente é que sabe, né, tudo, a gente é que está levando de alguma forma, que a gente possa desconstruir isso também, né, para entender que esse processo da tomada de consciência individual, que vai impactar a consciência, né, coletiva e essa identidade coletiva, ela precisa ser estimulada a partir daquilo que o sujeito reconhece, né? E aí, assim, acho que caminhando um pouquinho, a gente vai pensar, né, que quando a gente olha para essa construção da identidade a partir do que contaram para a gente, então aqui eu faço um salto, tá, gente? Assim, porque aqui tem muita história, né, no meio. Então, eu também vou confessar uma coisa, tá? Assim, li muita coisa e tal, isso na tese, né? A pessoa não vai me ajudar, assim, estou descrevendo um pouco mais, mas eu estou vendo, assim, que eu acho que parte dessa história, né, a gente tem conseguido e tem tido condição um pouco mais de falar, né, assim,
que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado, que a gente não tem aí um processo de desenvolvimento, né, em relação à igualdade. Então, assim, eu dei um salto aqui agora, só para a gente entender, assim, essa foi a história que contaram, né, chegamos aqui e tentaram imprimir na nossa identidade aspectos culturais, sociais, enfim, que não eram nossos, e um outro caminho, né, assim, hoje a gente estava conversando, né, no encontro, encontrei com a família, que não está aqui, a Duda também estava junto, e aí a gente estava falando, né, do desafio de levar, né, os adolescentes para algumas atividades que tivessem aí a religião de matriz africana como centralidade. A gente, inclusive, esse final de semana vai ter uma atividade no clube aqui em Volta Redonda, que chama Clube Palmares, é um clube de resistência aqui na cidade, e que vai ter atividade, né, por conta do mês da consciência negra, os adolescentes vão para capoeira, enfim, a gente vai junto com eles lá. E aí eu acho interessante porque, assim, quando a gente fala desse processo, né, da construção dessa história, né, quando a gente fala da religião de matriz africana, por exemplo, se você me perguntasse, o que eu sabia até muito pouco tempo, era algo extremamente demonizado, né, assim, que é para fazer mal para as pessoas, que é para gerar mal para o outro. E aí, quando eu paro para começar a ler, né, algumas coisas, quando eu paro para ouvir outras histórias, assim, de fato, precisariam demonizar a religião do povo preto, porque esse povo tinha que ser enfraquecido, assim, né? Entende isso? Você tem que pegar uma identidade, enfraquecer, contar uma história ruim sobre ela e convencer de que aquele é o lugar. E essa história colou, né? Essa história precisava dar certo para que esse povo fosse colonizado. E aí o que eu acho muito interessante, não sei se vocês assistiram Mulher Rei, que é um filme, assim, maravilhoso, né? Chorei horrores, por vários motivos, né? Um filme incrível, assim. Eu acho que esse processo de contar uma história ruim, né, sobre um povo e o povo abraçar, funciona e funcionou, né, para que esse povo pudesse ser colonizado. Mas, ao mesmo tempo, porque esse povo que foi o colonizador sabia da força que esse povo colonizado tinha, se juntasse e se entendesse em uma outra história a seu respeito. Quando eu li isso também me deu esperança, assim, sabe? Eu falei, é nesse caminho aí que eu quero ir. Porque se a gente tem, gente, no Brasil hoje, por exemplo, mais de 50% da população é população preta, né, nesse país. O que acontece, né? Eu fico pensando, assim, o que aconteceria se a gente tivesse um outro processo aí, né, de conscientização de quem a gente é e da força que a gente tem. Então, eu estou falando um pouquinho desse salto, né, porque eu queria chegar nesse processo do mito da democracia racial. Porque quando a gente pensa no processo de colonização e acontece a abolição, e vão contar a história de que a gente é todo mundo igual, de que, olha, a gente até se relaciona com o povo preto, eles até convivem na nossa casa, a gente até está junto com eles, né? Também foi uma história para fazer com que o nosso povo continuasse num lugar, numa identidade inadequada, né? Fragilizada. E aí, para chegar naquele processo, né, da meritocracia e de tantas outras coisas que a gente conhece, para colocar tudo muito num discurso de capacidade e não de oportunidade, né, para dizer, olha, vocês estão livres, né, assim, tem trabalho aí para todo mundo, as coisas estão dispostas e disponíveis para todo mundo, e é vocês que, né, não têm força de vontade, vocês é que não se esforçam para isso. Mais uma coisa sendo imprimida na identidade desse povo, né, sendo impressa, desculpa, na identidade desse povo. Então, eu fico pensando, né, assim, quando o Bruno ensinou para a gente sobre o mito da democracia, o negócio fez, assim, como ele mesmo usou, né, era uma cortina, assim, uma fumaça do mito da democracia, porque esses adolescentes, essas crianças, né, que muitas das vezes, como eu, que fui descobrir isso aos 32 anos, né, não tinha consciência disso, fica muito ainda, assim, né, aquela ideia, cara, então eu acho que realmente, assim, é porque eu não me esforço, é porque eu não estou dando o meu melhor, assim, porque se eu realmente correr atrás, se eu realmente tiver força, eu vou conseguir. Então, que a gente já entenda, né, que essa foi uma história que precisava ser contada, mais uma vez, para justificar a desigualdade racial entre os povos. Então, né, tem essa definição aqui, que o mito da democracia racial imprimiu na sociedade, principalmente no povo preto, um discurso falacioso de que as oportunidades eram iguais, e que, sendo assim, brancos e pretos estariam igualmente capacitados para estudar, trabalhar, se estabelecer.
Porém, o mérito não era o único critério, né, de ascensão. Então, sendo o fracasso aí dos negros atribuído às suas próprias deficiências. Ah, um povo preguiçoso, não gosta de trabalhar, não está se esforçando, né? Eu nem vou entrar muito aqui, mas tem a bibliografia indicada, quando fala do processo de mestiçagem, né? Para dizer, mais uma vez, para justificar que era todo mundo igual, a gente até se relaciona, né, com essas pessoas. Quando, na verdade, né, essas mulheres pretas, elas eram estupradas e, quando grávidas, abandonadas com as crianças. Assim. Então, eles não se relacionavam com as mulheres pretas. Né? Era um estupro com as mulheres pretas. Então, assim, eu acho que ler isso, né, vai te movimentando, assim, vai te desorganizando emocionalmente, afetando, mas, ao mesmo tempo, ajudando a traçar um outro caminho para dizer, então, pera que essa história de todo mundo igual não é. Mas, mais uma vez, precisava dessa história para que o povo não se revoltasse, né? Para que não tivesse consciência disso também. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Não, tá tranquilo. Então, tá bom. E aí, a gente passar, né, desse processo, então, do mito da democracia, assim, né? Então, a gente não é todo mundo igual, então, não estamos aí falando, né, das mesmas oportunidades, a gente não está falando do mesmo lugar, né? E aí tem esse, do Nobles, falando isso, eu tentei colocar lá, até esqueci de colocar a referência dele, do texto dele, que também é a indicação do Bruno, que ele fala desse descarrilhamento da história, né? Assim, achei interessante essa metáfora que ele fez. Que o racismo estrutural ele pode ser olhado dessa maneira, né? Uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes e culminam em desvantagem ou privilégio para o indivíduo, a depender do grupo que ele está. Então, essa ideia, né, gente, assim, é um outro processo importantíssimo que a gente precisa aprender enquanto psicólogos, assim. Existe uma estrutura racista no nosso país, assim, a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa nomear isso, esse descarregamento da história, que de alguma forma, né, ele vai conversando, vai colocando ali para a gente entender, é exatamente fazer isso, né, assim, você pega um povo, destitui esse povo da sua história, da sua língua, dos seus costumes, da sua ideologia, e aí, esse descarrilhamento é isso, né? Você tira do trilho. E aí, descaracterizado da sua identidade, o único lugar que esse descarrilhamento vai levar é você assumir o lugar de colonizado. Ou seja, esse é o único lugar que me resta mesmo. É só aqui mesmo que eu preciso estar. E aí a gente tem, por exemplo, né? Eu falo porque que o filme Mulher Rei me marcou muito, porque eu vi pessoas pretas num lugar de protagonismo, assim, num lugar de luta, num lugar muito bonito, né? Inspirador. Porque até então, se eu for assistir uma novela, a pessoa preta, ela tá no lugar de bandido, né? Ou num lugar, enfim, que de alguma forma vai reforçar o que a sociedade conta pra gente, que é o lugar do povo preto, se a gente for olhar papéis, né, de protagonismo, esses dias eu estava lendo um pouco sobre isso, gente, assim, não vejo novela, mas é um comentário que eu vi numa página, né, sobre questões raciais, assim, eu não tinha me dado conta, né, que o protagonismo da novela das 9, né, da Globo, ficou aí com a última ganhadora do BBB, e a menina acabou fazendo do Big Brother, assim, né, e a gente tem atrizes maravilhosas no país, e que, de alguma maneira, não assumiram protagonismo de novelas ainda no país. Então, assim, se a gente vai conversar com alguém que não vai falar sobre racismo estrutural, vai dizer qualquer outra coisa, né, que não justificar, cara, é a estrutura. A pessoa preta, ela não é vista nesse lugar. E aí a gente começa a pensar lá na construção da identidade do nosso adolescente que a gente atende, assim. Quais são as diferenças que esse adolescente tem ao construir a história dele? Essa história que é descarrilhada, assim, né? Que ele é totalmente desconectado da história dele, da língua, da ideologia, dos costumes, em que tudo isso foi demonizado. O que resta para ele, né? O desejo de embranquecer, porque, assim, pelo amor de Deus, eu não posso ficar nesse lugar, né? Então, para olhar essa estrutura, acho que a gente precisa, né, ampliar, assim, né, o nosso olhar para entender. Eu, quando leio, gente, assim, não sei como, né, é para vocês, assim, quando eu leio, às vezes quando eu paro, né, como o dia de hoje, mais uma vez, assim, eu falo, gente, então, paredão, assim, é um negócio que quando eu olho, quando eu vou me dar conta,
eu vejo que, de fato, é uma parede, né? Falo também agora um pouco de mim, né? É interessante porque quando eu leio isso, eu leio de Jamila também falando, né? Que mesmo quando você chega num lugar, né, você, como mulher preta, como é o meu caso, por exemplo, eu chego na sala de professores, assim, eu sou uma professora, cara, assim, né, nesse sentido, eu também, né, olhei para isso, assim, caramba, esse lugar é meu, mas parece que o tempo todo tem que estar afirmando, assim, o tempo todo tem que andar, sabe, levantar a cabeça, o tempo todo você tem que ver as pessoas te olhando diferente, o tempo, né, você se desviando ali de algumas situações, para que você não caia, né, num processo de vulnerabilidade, de ficar frágil ali e sozinha. Já aconteceram vários comigo, e aí dói muito, porque agora isso tem um nome, né? Agora eu conheço, assim, agora eu sei o que, que é. Eu sei que não é só, me confundiu com a menina que estava ali para limpar, me confundi, assim, eu sei que não é só isso, tá? Eu sei que isso é uma estrutura, que você aprendeu qual é a cor da pessoa que limpa. É que você aprendeu qual é a cor da pessoa que está aqui para ser limpa. Né? E você aprendeu qual é a cor da pessoa que está aqui para dar aula, por exemplo. Então, isso dói muito, né? Eu acho que olhar para essa estrutura é um processo muito dolorido, mas, ao mesmo tempo, eu sei que a identidade do corpo preto carrega isso, mas carrega muitas outras coisas. Assim, né? E é isso que a gente precisa alcançar, conhecer, estimular, né? Mas assumir, assim, existe uma estrutura que é histórica e que a gente está dentro, a gente não tem como negar isso, e que de alguma maneira a gente pode contribuir para isso, para que ela continue, ou para que de alguma maneira a gente minimize os impactos, né, da existência dela também. Sandra, Oi? eu tenho um tio que ele fez teatro por muitos anos, ele é negro, e ele já fez diversos papéis, ele fez vários papéis na Grande Família, ele fez vários papéis em filmes, em novela, e todos os papéis são, tipo, ou assaltante, ladrão, morador de rua, das coisas assim. E aí ele fica nesse limbo, né? Continua me submetendo a isso para conseguir ganhar um dinheiro, para poder tentar fazer uma carreira, mas isso uma coisa, tentar fazer uma carreira, será? Sabe? Depois que você passa 15 anos no teatro, que você já fez diversos papéis, você continua sempre naquela posição, nunca de protagonista, então fica muito nesse limbo, né? E aí, será que insisto nisso ou vou tentar buscar meu lugar em outro, minha posição em outro lugar, né? Então, quando você falou desse protagonismo na novela e tal, não sei o que, me lembrou muito disso, de que ele é uma pessoa super estudada, super competente, faz teatro há anos, mas não consegue sair desse lugar, né? Dentro do mercado de trabalho, assim, na Rede Globo, né? Principalmente. Perfeito. Você sabe que esse dia eu estava lendo, né, vendo, e de fato, assim, por exemplo, me levou muito para minha infância. Se a gente for olhar nos Trapalhões, o Mussum era o preto bêbado, né? Tinha também, eu estava lendo sobre a Vera Verão, né? Como que ela era retratada, né? Que dava em cima dos homens, né? E aí o texto até falava sobre isso, assim, né? Que de alguma forma que quiseram caracterizar, e assim ela era chamada como a bicha preta, era assim, né? E que de alguma forma não tinha escrúpulos ali, assim, foram caracterizando dessa forma, assim, sabe? E coisas que, gente, assim, por exemplo, do Mussum, né? Sei lá, a Sandra, que assistisse isso há anos atrás, não olhava dessa maneira, né? Assim, e hoje, quando eu penso, verdade, ele era o único que era caracterizado dessa forma, né? Se a gente for olhar atores maravilhosos, assim, do país, mas como eles são caracterizados. E aí a gente pega um adolescente nosso e vai assistir um filme com eles ou alguma cena com eles, não tem como dizer que isso não atravessa a construção da identidade. Que eu pego um adolescente meu lá, né, de 16 anos, o Mike, e aí eu pergunto para ele, né, o que você, né, já sonhou, assim, em fazer? Ah, engenharia. Você conhece alguém, assim, perto de você, assim, de onde veio isso, né? Ah, na escola um dia falaram sobre isso e eu acho que vai ser legal. O pai foi assassinado por tráfico enquanto a mãe estava grávida dele. A mãe agora tem 8 meses que está presa. Um tio foi assassinado por tráfico, o outro tio está em casa.
foi vítima de uma tentativa de homicídio e está já aposentado por invalidez, enfim, que teve muitas consequências e sequelas. A outra tia é usuária de drogas e muito debilitada. E a avó materna, que nesse momento está assumindo ele e os outros 2 irmãos, é quem está tentando sustentar e cuidar e guiar de alguma forma essa história, assim. E aí eu pego esse sonho desse menino, né, e fico pensando, cara, como é que a gente faz ele acreditar, né, ajuda ele a olhar, assim, que essa identidade, mesmo atravessada por diversas outras questões difíceis, assim, dolorosas, também podem chegar outras identidades para ele nesse aspecto, para que ele se construa e se olhe de uma outra maneira também, entendendo essa é a minha história, esse sou eu, isso vem comigo. Já tenho outras possibilidades aqui também. Só que isso não chega, né? Assim, isso não chega. A gente tem que procurar isso, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, desenvolver isso, porque a história que chega reforça muito bem qual é o lugar do preto na sociedade, assim, né? Se a gente liga um jornal, se a gente vai assistir um filme, isso é reforçado o tempo inteiro. Por isso é que a gente fala do racismo estrutural, assim, né? Estruturalmente ele foi feito para funcionar dessa forma, né? Eu acho. É porque eu Oi, tô levantando a mãozinha, mas esse barulhinho, eu sei. tururú, é a mãozinha levantando. Então, pode. Ah, agora eu vou me ligar. Aí eu tenho que ficar, acaba que eu te interrompo. Mas, assim, isso também me lembra muito a questão de quando, hoje em dia, as coisas talvez já tenham mudado, assim, mas questão de quando você vai numa loja de brinquedo, por exemplo, você tem a Barbie Profissões. E aí você tem médica, você tem enfermeira, você tem professora, você tem veterinária, você tem diversas Barbies, mas todas elas são iguais, brancas, magras, de cabelo louro, comprido, enfim. E aí fica difícil, né, da pessoa realmente olhar e se identificar, que nem você falou dessa questão de quando você perguntou para o menino, ele falou que queria ser engenheiro. Então, assim, é difícil você bater o olho ali, quando você está na ReHap, você sendo uma criança negra, você olha e você fala, cara, não tem nada aqui que seja parecido comigo. E me lembrou também de quando a Maju assumiu, não sei se foi alguma coisa de Jornal Nacional, Fantástico, enfim, alguma coisa assim, que gerou um maior bafafá nas redes sociais, que ela tinha sido a primeira mulher negra a assumir esses cargos, e as pessoas ficavam assim, ai, mas vocês querem glorificar tudo, vocês querem falar que isso que é o certo, vocês querem isso, aquilo. Cara, quanto que é importante, né, a gente ligar a televisão e ver as diferenças reais, porque as diferenças são reais. Então, assim, fugindo também dessa questão do negro, né, você vê, não sei, uma deficiente física, uma deficiente visual, alguma dessas referências em novelas, em filmes, então, tipo, nada disso existe, né, então acaba que o padrão vai ser sempre o que é mais difundido, branca, de cabelo liso, louro, e essa dificuldade de outras pessoas se identificarem também, né, como pessoas, como sujeitos, e se olharem na televisão, se olharem na vitrine de uma loja, se olharem numa boneca, se olharem em alguma coisa, como a questão das princesas da Disney, por exemplo, só agora, depois de muito tempo, a gente tem outros tipos de boneca, outro tipo de coisa, né? Então, assim, quanto que demorou para a gente perceber de que estava errado, né? De que tinha alguma coisa de errado. Exato. Eu acho que esse processo, né, de identidade, assim, é muito difícil, é muito doloroso de pensar. Acho que a gente tem muita coisa, né, para fazer, tem alguns movimentos acontecendo, mas eu acho que a gente tem um caminho longo dessa, assim, ainda, né, muita luta ainda. Esses dias eu fui numa livraria, e aí fui para ver uma lembrancinha, né, para a Duda, e aí, quando eu cheguei lá, estava vendo, assim, queria levar um livro assim e tal, não sei o quê. Cheguei no livro da Djamila Ribeiro, que eu achei que queria dar para ela e tal, e aí a moça veio e me chamou, ela falou assim, tem uma sessão que eu acho que você vai gostar. Tá bom, ela me levou no canto, assim. Aí era uma sessão de livros para crianças, para trabalhar o fortalecimento, né, da identidade étnico-racial da criança preta. Primeiro, eu já veio assim, primeiro, você falou, gente, por que uma sessão separada, né, para trabalhar isso, assim. Aí, ao mesmo tempo, Sandra, olha pelo outro lado também, ok, está existindo uma sessão sobre isso.
E aí eu fui ver, assim, livros lindos, fantásticos, que eu não conhecia, né? Falei, ai, quero comprar tudo isso para meu sobrinho e tudo mais, quero desenvolver todo esse trabalho. Mas eu fiquei pensando assim, ela teve que me chamar para ver uma sessão separada sobre isso, assim. A gente está caminhando, mas olha, passos lentos, né? Assim, não deveria ser assim, certo? Deveria ser uma sessão para livros de crianças. E ali eu encontrar livros para trabalhar qualquer processo identitário. Mas não é assim. A gente vai comprar uma boneca, não é assim, né? A minha irmã foi fazer festa da minha sobrinha esse mês agora, da Mulher Maravilha, e aí precisou, né? Falei com a minha irmã, falei assim, gente, pede a moça para fazer as bonecas, os personalizados de uma Mulher Maravilha preta, né? E não tinha, e aí a moça foi fazer todas as bonecas e tudo mais. Porque isso é importante, né? Assim, isso é importante, a gente vê que tem um outro processo identitário ali, e que pode ser bonito, e que aquele cabelo pode ser bonito, e que aquela pele é bonita. Aprender, né, a gostar, assim. Eu, quando viajei em agosto para um congresso, eu comprei uma bonequinha lá para minha sobrinha, uma bonequinha de pano, assim, né, tipo crochê, né, e aí era uma bonequinha preta, né, com uma roupinha de frio e tal, não sei o quê, e aí eu trouxe, assim, gente, mas minha sobrinha tem milhares de bonecas, né, vários brinquedos, e é uma boneca simples, assim. Quando ela abriu a carinha dela de felicidade, né, a primeira coisa que a Andressa falou para mim, assim, titia, a pele dela é igual a minha. E eu não imaginava, assim, que a primeira fala da Andressa seria essa. A Andressa carrega a boneca para cima e para baixo. A boneca vai dentro do carro, a boneca vai com ela para a escola, a boneca vai para tudo mais. E aí ela colocou que é a Andressa Júnior. E eu falei, gente, eu não sabia que ia ter tanta importância assim, né? Então, essa ideia da construção da identidade, assim, ela passa por esse processo do reconhecimento, para alguém me dizer que é bonito ser como eu sou. Porque tudo que a gente aprende sobre o povo preto é exatamente nesse processo do descarrilhamento, né? Assim, tudo que não é, né? Tudo que não deveria ser. E aí, seguindo um pouquinho, né, nessas duas citações aqui, que eu acho que são importantes, né? Assim, a gente pensar o que a minha identidade carrega, então. Isso precisa ser falado, né? Eu acho que num trabalho de fortalecimento, um trabalho protetivo com adolescentes, assim, a gente precisa falar disso, né? O que a minha identidade carrega? Porque carrega isso, né? Só que a gente, às vezes, passa uma vida como se isso não existisse, né? Ou se, como, né, você colocou agora, gente, para, nem é tanto assim. Assim, vocês arrumam mimimi com tudo também. Agora vai falar sobre isso, né? E aí, esse livro, né, da Neuza Souza Santos, que é uma psiquiatra, também era, né, um psiquiatra, é um livro maravilhoso, Tornar-se Negro, estava procurando ele aqui, livrinho de cabeceira aqui, fica sempre aqui comigo. Ela coloca que nesse processo identitário, né, é importante a gente pensar esse processo aqui, ó. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, de exigências, compelida a expectativas alienadas. Então, assim, a gente precisa dessa consciência, né? O que foi difundido a respeito do processo identitário do povo preto, né? E o Munanga, para completar, coloca que a identidade do mundo negro se inscreve no real sob forma de exclusão. Ser negro é ser excluído, né? Por isso a gente acaba chegando nesse desejo de embranquecer como a única saída, assim, não tem outra, né? Esse desejo de embranquecer acaba, de fato, sendo a única saída. Na forma de vestir, na forma de arrumar o cabelo, né? Falo por mim também. Sandra sempre usou cabelo alisado, né? Escovado, né? E deve ter aí mais ou menos uns 10 anos, né? Em que eu fui fazer o processo de transição, cortei todo o meu cabelo e fui para assumir o processo, né, dos meus cachos, assim. E aí, às vezes, eu fico falando, né, gente, por que eu usava escova, né? Porque eu escutava, né, penso na minha mãe também, que também vem desse processo, né, estruturalmente racista, de que o cabelo precisava estar baixo, né? Sempre atendi em clínica, né, em que majoritariamente, sempre foi a única psicóloga preta, né, assim, sendo bem direta. E aí o cabelo tinha que estar parecido com o cabelo das meninas, né? A forma de vestir tinha que estar. Quantas vezes, né? O meu processo de escolher uma roupa que eu queria não era porque hoje eu quero usar essa roupa. Era porque eu vou passar uma imagem melhor, assim. E eu aprendi isso, gente.
sabe, às vezes eu fico olhando para trás, assim, me acolho por isso, né? Mas eu fico olhando, assim, onde que eu aprendi isso, né? Que se eu tiver vestido dessa ou dessa forma, eu vou ser bem vista. E hoje, na verdade, eu entendo que não é isso, né? Esse desejo de embranquecer, ele é produtor de sofrimento, né? Ele é produtor, sim, de patologias, né, emocionais, de marcas emocionais, e que, na verdade, esse processo, esse desejo de embranquecer, é mais um processo de apagamento, porque mesmo que esteja com essa roupa, mesmo que você esteja nesse cargo, você não é como ele, né? Então, eu acho que isso vai ficando claro, né? Cada vez mais, assim, vai ficando muito certo, cada vez mais, assim. E aí, a gente vai caminhando, olhando, né? Se aí, gente, é isso eu quero que a gente pense juntos, tá? Assim, a identidade étnico-racial pode ser um fator de proteção, assim, se a gente pensa nisso, né? Se a gente for pensar num programa, num processo, num trabalho, né, nosso, dentro de uma comunidade, dentro de uma casa de acolhimento, dentro de outros ambientes, né, assim, que a gente sabe que estaremos lidando com uma população em vulnerabilidade majoritariamente preta, será que pode funcionar como fator de proteção? Isso é uma pergunta meio que eu também não sei aí como vai ser, né? Mas só trouxe aqui para a gente pensar que os fatores de proteção são conhecidos como, né, variáveis que reduzem o efeito do risco, né? Vai favorecer o desenvolvimento de estratégias saudáveis, assim. Então, vai estar ligado, né, esses atributos aqui, essas autoras que eu gosto muito da definição delas, que trabalham também em fatores de risco e proteção, elas falam, quando a gente vai olhar os fatores de risco e proteção, a gente vai olhar a dimensão, né, individual, que eles chamam de fatores proximais, atributos familiares, né, e as fontes de apoio individuais ou institucionais que essa pessoa tem. Então, quando a gente vai olhar fatores de proteção, a gente avalia características da pessoa, né, temperamento, habilidade socioemocional, autoestima, autoeficácia, né, enfim. A gente vai avaliar atributos familiares, então, como esses fatores podem funcionar como risco ou proteção, né? Se a presença da família ou não. E fontes de apoio, rede de apoio, né? Enfim, a sociedade ali de uma forma mais distal, né? Então, quando a gente olha esses atributos, pensa esses fatores de proteção, eu estou olhando especificamente para a gente conversar sobre esses atributos individuais, né? Assim, então, será que se eu olho para esses atributos individuais na dimensão da identidade étnico-racial, a gente protege mais esses adolescentes? Assim, a gente contribui, né, para a proteção deles? Então, é um questionamento, né, aí para a gente fazer. E queria ouvir, né, vocês também para a gente conversar sobre isso. E um caminho que eu queria pensar, que eu queria olhar, né, é essa promoção da diversidade, assim. Quando eu conversei com o Bruno, eu falei assim, Bruno, mas aí vamos lá, eu vou pensar, né, na diversidade étnico-racial, mas como é que vai ser isso, né? Porque, por exemplo, na ONG eu não tenho somente adolescentes pretos, né? A gente tem majoritariamente. E ele falou, Sandra, antes de pensar a identidade étnico-racial do povo preto, você está falando da dimensão da identidade étnico-racial, que todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma história, assim, de onde vem seu povo, né? Com o que você se identifica. E aí, ele, né, me lembrou desse conceito aqui de identidade racial, que é o sentimento de pertencimento a um grupo racial ou étnico, né? Decorrente da sua construção social, cultural e política. Ou seja, tem a ver com a história de vida, né? Com a sua socialização, com a sua educação, com a consciência que você adquiriu. Então, de alguma maneira, entender, né, dentro da pesquisa, dentro da intervenção, a dimensão étnico-racial é promover um processo de autoidentificação, né, e de fortalecimento dessa identidade. É que aqui a gente fala, né, e aí a minha preocupação maior é pensar estratégias que promovam a identidade étnico-racial preta, principalmente porque é uma forma de reparação também, né, porque a gente não tem, assim, né, a gente tem muita dificuldade, inclusive. Como é que a gente trabalha isso dentro de uma ONG ou nos espaços que a gente tiver? A psicologia não preparou a gente para isso. Então, por isso eu gostaria, né, de falar da dimensão étnico-racial preta. Mas dentro de um programa que promova a diversidade, eu até trouxe o conceito de lugar de fala, né, da Djamila, que o lugar social não determina uma consciência sobre esse lugar.
Então, muitas das vezes é um adolescente preto, mas ele não tem consciência disso. Né? Eu não vou muito longe na minha família mesmo, né? Se eu for conversar com meu pai, ele vai me trazer assim, mas eu não acho que o racismo é tanto assim. Meu pai, quase 70 anos. Assim, né? Então, você entender, né, o seu lugar social não necessariamente determina que você tem consciência sobre ele. Então, a ideia de promover lugar de fala é você entender de que lugar você está falando. Se é uma pessoa preta falando sobre racismo, se é uma pessoa branca falando sobre racismo, né? De que lugar você está falando. Você tem que se localizar socialmente a partir da identidade para que você consiga promover, né, a consciência de algo sobre esse lugar. Então, fico pensando, e aí quero ouvir de vocês também, né, a gente poder construir juntos, se essa seria uma forma de proteger, um fator de proteção aí para os adolescentes. E aí, ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer, acima de tudo, é quebrar com um discurso autorizado e único. Né? Então, a Djamila Ribeiro fala muito isso, assim, quem hoje é autorizado a falar, principalmente aqui no Brasil, assim, a gente tem o homem branco como sendo o central, né, o centralizador da produção de discurso sobre alguma coisa. Então, a gente precisa entender, assim, ó, o homem branco, ele vai falar, né, a respeito do que ele conhece, do que ele sabe, a partir do lugar dele. E a partir do desenvolvimento de uma consciência de privilégios, por exemplo, né? E aí o homem preto vai falar, vai ter autoridade para falar a partir do lugar dele, né? Na própria ciência, se a gente for olhar, eu fico pensando, assim, né, no meu trabalho. Quando eu comecei a construir a tese, e ela vem me orientando, me ajudando nesse sentido também, eu não abro mão, e não faz sentido, não ter autoridade no meu trabalho, assim. E a Sandra do mestrado, de pouquíssimo tempo atrás, não tinha essa consciência. E como eu estou falando de adolescente de vulnerabilidade se eu não utilizo o discurso de quem fala e tem consciência desse lugar, né? Então, eu acho que essa multiplicidade de vozes, ela tem esse objetivo, né? Quebrar com um discurso único. Todo mundo pode falar, né, a respeito de qualquer coisa aqui, principalmente da diversidade étnico-racial, a partir da identificação e do reconhecimento de que lugar você fala, né? Então, pensei aqui, né, será que é isso, né, um programa de promoção à identidade, que reconheça quem você é, seu jeito de ser, que respeite isso, né, e que ao saber a sua localização social, conduzindo o seu lugar de fala, promovendo respeito e contribuindo, né, para o desenvolvimento de comportamento pró-social, será que a gente protege mais, assim, esse adolescente? Será que se ele descobrir isso com 13, 14 anos, e não com 32, como foi o meu caso, será que mudaria alguma coisa, né, no curso de vida, assim? Será que pode ter outros desenhos, outros contornos? Esse processo de tomada de consciência, né, e de nomeação. Então, queria perguntar, assim, ouvir vocês, né, o que vocês acham, antes da gente falar aí do exercício da negritude. Gente, vocês querem falar? Como um Que eu caminho. quero voltar em alguns pontos que a Sandra falou, porque essa aula mexe muito comigo, eu já fico nervosa aqui. Gente, falem aí. Cadê vocês? Vamos fazer perguntas. O que a Sandra está falando é fantástico, porque é teoria que pode e deve ser aplicada na nossa clínica, principalmente. E ela já deu várias dicas aqui, ela já deu várias orientações. E eu preciso que vocês falem, gente, eu quero ouvir vocês. Porque para quem está falando, né, Sandra, fica um limbo aí, né? Todo mundo quieto, onde está chegando, como está, o que fazer. E essa aula também não é só aula. A Sandra pode, inclusive, dar supervisão, orientação aqui. Eu anotei várias coisas aqui no chat, né, enquanto você falava, né, Sandra, acho que é uma orientação para os alunos, né, vou começar aqui do final, quando você pergunta, então a gente pode trabalhar algumas questões aí como fator de proteção, né, e aí eu creio que sim, eu acho que é isso, na nossa clínica a gente tem que trabalhar a identidade racial, sim, a gente tem que ajudar, abrir espaço para o exercício da negritude, para que eles se autodeclarem pretos. Eu acho que a gente conversou sobre isso na aula do Bruno. Isso é um exercício super importante. Trabalhar com eles, superar seus traumas,
Então, trabalhar isso na clínica é fundamental, né? Trabalhar com esses nomes que são importantes para a história do Brasil, isso em termos terapêuticos também. Trabalhar, muitas vezes, teoricamente, né, Sandra, falando sobre os diferentes tipos de racismo, né? Racismo estrutural, racismo institucional. O Bruno até trouxe uma outra nomenclatura que para mim foi nova, que foi o racismo recreativo, né? Que é muito utilizado em escola, no meio de crianças e adolescentes, as piadinhas diminuindo, né? Negros, enfim. Então, falar sobre esses diferentes tipos, né? E como é que esse adolescente, essa criança se sente. Então, gente, é uma clínica muito potente. Tem uma frase aqui que eu guardei, que o Bruno disse uma coisa muito legal para a gente, que a gente, nessa clínica nossa, a gente precisa conectar as crianças não com o lugar da tragédia delas na nossa história, estou falando da criança preta, mas com o lugar de potência, que quase sempre essa criança preta ela está conectada ao lugar lá da fragilidade, da tragédia, mas não, a gente também, quando a gente trabalha com fatores de proteção, a gente está querendo ativar e conectar essa criança com esse lado potente dela, que é o que a Sandra, o caminho que ela já está tentando trilhar aí com vocês, né? E quando a gente faz isso, a gente, naturalmente, a gente está enfraquecendo isso, que é o tema, talvez um dos principais temas que a Sandra traz para a gente aí, que é o mito da democracia racial. Então, são caminhos, são práticas, são exercícios para enfraquecer esse mito. Isso tem que estar bem claro na nossa mente. Quanto uma coisa importante que você falou, né, identidade racial, eu acho que realmente não é só trabalhada na pessoa preta, né, eu até coloquei aqui no chat, quer dizer, eu sou branca, mas é isso, então isso é trabalhado como é que essa história da minha origem, do meu povo, onde a maioria era preta, ela se constituiu como ela me afetou e me afeta, né? E admitir, sim, que nós somos um povo racista, né? Isso também é trabalhar essa coisa do mito da democracia racial, né? Aqui no Brasil, e eu acho que a Sandra, na fala pessoal dela, gente, ela se expôs, ela está fazendo autorrevelação aqui, uma coisa fantástica o tempo inteiro. É porque no Brasil, essa discussão sobre o racismo, ela está atrasada há muitos anos. Né? E eu acho que a Sandra traz essa autorrevelação porque isso é espelho desse atraso, que não é dela, é do Brasil, é nosso, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles já estão anos-luz lá na frente. E olha que na nossa população, se não me engano, hoje 50% ou um pouco mais são de pessoas pretas. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo, né, Sandra, e começar por nós. Né, começar pela nossa prática, começar do lugar onde a gente está. Não sei como é que é isso para vocês, gente. Eu queria escutar, principalmente os alunos pretos dessa turma. Cadê vocês? Esse processo de... Boa noite. Esse processo de se identificar, de ter uma referência, é importante até ter psicólogos pretos dentro da clínica para que aquela criança, aquele adolescente venha se identificar, né? Estou falando algo pessoal aqui meu, que eu senti uma necessidade de fazer terapia há 4 anos, mas ultimamente, de uns tempos para cá, eu senti uma necessidade de trocar de terapeuta e buscar uma psicóloga que fosse preta, que entendesse a minha vivência ali de maneira mais plena, assim, porque muitas das vezes eu percebia que a psicóloga que eu estava, por ser uma pessoa branca, muitas das vezes não conseguia entender muito bem o que eu estava querendo dizer, e buscar uma referência mesmo, né? Porque para gente que vai ser psicólogo e é uma pessoa preta, a gente vê o imaginário, a gente percebe o imaginário social, tá? Que as pessoas imaginam que é uma psicóloga. Uma mulher branca, de cabelo liso, no consultóriozinho dela lá. E isso bate na gente, causa uma insegurança, sabe? Bate na nossa autoestima, porque a gente fica, ok, eu vou ser uma psicóloga, mas as pessoas vão me enxergar como uma psicóloga? O que eu vou ter que fazer para alcançar esse lugar de prestígio, de sucesso, que as pessoas enxerguem que eu sou uma pessoa capacitada, capaz de, enfim, de ter paciente, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Então, ter essa representatividade dentro da psicologia,
ter autores pretos também, estudar isso dentro da academia é muito importante e faz muita falta, né? Porque a gente percebe que a maioria dos autores que a gente estuda na faculdade são brancos, isso acaba impactando muito os nossos estudos e a nossa percepção como aluno dentro da faculdade, nossa formação, assim. Mas é só um comentário mesmo. Perfeito. Eu tive uma experiência, gente, muito doida, assim, também. Eu cheguei, eu sou professora há muito pouco tempo, né, tem 1 ano. Eu cheguei, a gente estava online e tal, quando eu cheguei a primeira vez para uma turma no presencial, a turma lotada, assim, e tal, aí eu cheguei meio sem jeito, assim, né, colocando as coisas, não conhecia ninguém e tal. Aí lá no fundo tinha uma aluna preta. Na hora que eu entrei, tipo, eu entrei, assim, coloquei as coisas em cima da mesa, dei boa noite, tal, mas não me apresentei. Eu falei, oi, gente, boa noite, tal, e comecei a colocar as coisas assim. E aí a menina olhou lá de trás e falou assim, você que é a Sandra? Aí eu, sim, por quê? Gente, eu tinha imaginado completamente diferente. Gente, tipo, 5 minutos primeiro que eu tinha entrado dentro da sala. Que ela tinha imaginado diferente, né? Assim, quem era a professora que ela tinha imaginado? No final do semestre, ela já muito próxima e tal, não sei o quê, ela veio e falou comigo, assim, ela falou, nossa, você tem ensinado a ajudar tanto para a gente a olhar para outras questões, que aí, gente, eu levo lá para a disciplina de behaviorismo, no segundo período, esse negócio que a gente está conversando aqui, entendeu? Eu arrumo um jeito de colocar isso para a gente poder pensar isso em análise do comportamento. E aí ela veio trazer isso para mim. Ela falou, porque eu não esperava uma professora preta entrar ali. E aí a gente precisa muito desconstruir isso, né, Sam? Então, acho que é isso, né, assim, que a gente está pensando de quem é a psicóloga, quando a gente fala, vou ao psicólogo, né? A minha professora, o que a gente está estudando na faculdade, a gente está muito atrasado, muito, assim. Mas o que me dá força, tá vendo? Eu sempre vou, né, tendo desse lado, assim, o que me dá força é que a gente hoje aqui, por exemplo, está tendo a oportunidade de conversar sobre isso, e vocês, na maioria na graduação, né, já estão olhando para isso também. Eu penso nessa turma, por exemplo, que eu tenho agora de segundo período aqui em Volta Redonda, com quase 70 alunos, eu tendo a oportunidade de falar sobre isso também. Levo filmes para a gente discutir sobre isso, então é um movimento, né? A gente tem muito para movimentar, mas é um movimento. Vitória, pode... tem um autor que a Sandra está citando muito, né, que eu acho que ajuda muito nessa questão que você trouxe, que é o Munanga, né, Sandra? Ele fala sobre os estágios da negritude, ele diz que, se eu não me engano, acho que o estágio mais evoluído é o estágio da negritude vitoriosa, não é isso? Tenho ele aqui, isso mesmo. Que é o estágio da negritude vitoriosa é quando um preto consegue cuidar de si do outro. Mas tem os estágios anteriores, né, Sandra? Talvez você possa falar um pouco sobre isso. Tem sim. Ele coloca aqui, né, eu compartilhei essa literatura com vocês, mas essa parte também, né, estou justamente escrevendo sobre isso aí, que ele coloca que a gente vai da negritude dolorosa, né, passa pela negritude agressiva, a negritude serena e a negritude vitoriosa. Então, nesse primeiro processo, né, da negritude dolorosa, ele coloca aqui que o povo negro, né, num esforço de se comunicar, sofre, né, pelo processo da tortura, assim, pelo reconhecimento da perda da sua cultura. A negritude agressiva, que ele até trouxe para a gente, né, Ana, que como se a gente pensa hoje, né, o grupo, por exemplo, que fala do fogo nos racistas e vamos para cima e tudo mais, isso não vai ser aceitável, que é essa fase de revolta, né, e eu confesso que eu transito, assim, né, em alguns momentos eu me vejo transitando, né, também. A negritude serena, que é uma atitude construtiva de reconciliação dialética, né, então é você passando desse processo de raiva, né, de rompimento para a compreensão, e a gente chega na negritude vitoriosa, que é uma supercompensação idealizante, né, assim, ele fala que é como se fosse esse lugar, você reconheceu a dor em você já está cuidando das suas feridas, e você vai vendo a possibilidade de cuidar da ferida de outras pessoas também. Então, a ideia, né, é até pensar, assim, nesse programa de diversidade que ajude a reconhecer, de alguma forma, em que momento, né, da construção da identidade a pessoa está,
e como é que a gente faz para caminhar, né, para a negritude vitoriosa. E, na verdade, é esse processo que ele indica, né, que é o exercício da negritude, assim. Como é que a gente pode ver isso? Você ia falar, Ana, alguma coisa? Não, querida, pode continuar. E aí, assim, para a gente pensar também, né, o quanto isso aqui é novo, a gente tem vários programas, né, gente, na psicologia, assim, eu, TCC, então, é isso que a gente vê o tempo todo, né, para infância, adolescência e tal. Então, eu queria muito que a gente conversasse agora também, pensasse esse exercício da negritude, minha cabeça já vai pensando, assim, né, como é que eu ia inserir isso, por exemplo, num programa mesmo, assim, né, em encontros que pudessem promover o exercício da negritude, né. Então, primeiro, que a ideia de negritude são esse conjunto de características do povo negro, no que se refere a comportamento, capacidade de emoção, personalidade e alma. Então, é a conexão, né, com essas características do povo preto. Então, tem 3 princípios, que é o princípio da identidade, que é você assumir plenamente, com orgulho, a condição de ser negro. A fidelidade, né, que repousa nessa ligação, né, nessa conexão, e entender a sua herança e se conectar com ela, aceitando e colocando no seu cotidiano, né, de que maneira ela se instrumentaliza, né, e isso passa, gente, por diversas questões, né, se a gente vai pensar cultura, arte, quando ele coloca ali a personalidade, né, a alma mesmo, e as capacidades, então a gente pensa em todos os processos, né, e essa identidade e o exercício da fidelidade pode proporcionar. Como é o meu cabelo, a dança que eu gosto, a minha maneira de rir, a minha maneira de falar, de me comportar, né? E o passo 3, o princípio 3, que seria a solidariedade, que é o sentimento que nos liga, né, como afrodescendentes, do mundo para preservar a nossa identidade em comum. Então, tá vendo? A gente lembra lá atrás, né, daquele processo de autodefinição e autoidentificação, a gente parte desse processo de identidade mais individual e conecta, né, as pessoas com essa identidade coletiva. Então, a partir do meu reconhecimento, da minha autodeclaração, eu também conecto. Alguém levanta a mãozinha, gente, que agora eu escuto um barulho. Eu levantei. Você pode explicar de novo o tópico 2, fidelidade? Eu não entendi. É como se fosse a partir do reconhecimento, né, das características que envolvem a negritude. Então, a gente pensar, assim, quando ele fala terra-mãe, a gente pensar na cultura, né, na conexão com a religião, e não necessariamente, gente, porque isso, inclusive, hoje deu um bafafá danado, não é dizer que a pessoa vai seguir aquela religião, né, mas ela entender a força que vem, né, que emana da religião de matriz africana, por exemplo, qual o significado dela, como é o exercício disso, né? E, por exemplo, quando a gente pensa na identidade, né? Também pensando como é o seu cabelo, você assumir isso, você assumir a sua forma de dançar, as músicas que você gosta de ouvir, né? Então, a gente vai tirando, lembra do desejo de embranquecer? Essa ideia de fidelidade é de você, de fato, ser fiel, né? Se conectar com aquilo que você acredita e que faz parte da sua história. Mas você não precisa negar isso mais. Você pode ser fiel a isso e defender isso, sem de alguma maneira precisar se descaracterizar para se manter dentro daquilo que você não é. Não sei se eu fui clara, assim. Alguém acho que levantou a mão também. Ótimo, Sandra, obrigada. Fui eu que levantei a mão. É muito interessante esse tópico, né, de se conectar com a sua herança e tudo mais, porque eu lembro que da primeira vez que eu visitei um terreiro, eu lembro que eu fiquei maravilhada, porque eu fiquei, nossa, os orixás são negros. Meu Deus, que incrível! Eles estão cultuando divindades de pele negra, tipo, ver Exu, por exemplo, em um outro contexto não demonizado. E eu lembro que eu fui no terreiro, eu me senti em casa, porque eu fiquei, nossa, tô me sentindo acolhida, porque, enfim, tá cultuando algo que representa o lugar de onde eu vim, sabe? A minha pele, o meu cabelo, a minha ancestralidade. Então, tipo, não é questão de você, às vezes, querer seguir determinada religião, mas perceber que aquilo tem uma importância na sua construção como um indivíduo preto, né, no mundo. Então, é realmente sensacional. Tá sendo muito legal essa aula, tá sendo bem nostálgica, assim.
Mas tá muito bom. Você sabe que você falando isso, gente, mais uma vez, autoexposição, assim, né? Toda a minha família é católica, e aí, depois de adulta, tá? Me reconheço, né, dentro dessa religião, ela faz sentido para mim. Porém, a Sandra que vem estudando, né, essas questões, assim, hoje faz muito sentido para mim porque que a religião de matriz africana precisava ser endemonizada, porque era o processo de descarrilhamento e de enfraquecimento do povo preto, né? O que eu aprendi sobre a religião de matriz africana é que é para fazer mal para os outros, né? Que é macumba, que vai fazer, que vai enfraquecer a pessoa. E aí, assim, estudando, aí vocês imaginam na minha cabeça, né? Assim, eu ainda não conheço um terreiro, não fui ainda, mas tenho me aproximado, né, agora das atividades do Clube Palmares, igual no final de semana a gente foi ter a capoeira e tudo mais, mas quero conhecer, assim, já me despertou o desejo de conhecer, porque eu falei, cara, a história que me contaram, assim, e aí é um livro que eu até indiquei para vocês lá, né, O Perigo da História Única, a única história que me contaram foi essa, né, e aí eu já estou imaginando a loucura que vai ser na minha cabeça, né, e também construir isso, e falar sobre isso também, que é me expor, né, também que é me colocar numa zona de julgamento, de exposição também, mas hoje faz muito sentido para mim, assim, precisava enfraquecer a força que esse povo tem, né, que essa religião pode trazer para a pessoa, assim como qualquer outra, porque então só faz mal porque está lá, né, assim, qualquer outra pessoa não pode desejar ou fazer mal para outra. Então, assim, mais uma vez justifica para mim a estrutura racista que a gente vive, porque precisava se contar uma história que enfraquecesse esse povo. Então, a ideia, né, do exercício da negritude é a gente poder conectar, né? Então, a ideia, por exemplo, no final de semana, de levá-los para assistir a roda de capoeira, de poder participar, de entender de onde veio, qual a história. A Ana compartilhou com a gente, né, que eu ainda não fiz o Circuito África, se eu não me engano, no Rio. Gente, assim, tudo isso novo, né? Não conheci, não sabia que no centro do Rio de Janeiro, né, tem um museu, que agora não vou lembrar, que eu acabei de olhar aqui agora, que vai contar a história do povo preto, e sabendo que o Rio de Janeiro, né, foi o principal aí, lugar aonde os escravos chegaram e permaneceram durante muito tempo. A série Sankofa, que tinha sido indicação da Ana, que está na Netflix, Netflix mesmo, que eu assisti, assim, super recomendo, que é um jornalista, né, e um professor também da UERJ, que foram fazer uma expedição, né, pela África, e principalmente eles fizeram visitar os países de onde principalmente saíram os escravizados, para entender a conexão com a nossa cultura, olha a importância desse negócio, né, assim, dá vontade de ir fazer também, sabe? Eu assisti, depois que eu assisti a série, eu fiquei muito afetada com isso também. Eu falei, a gente precisa saber de onde a gente veio, a gente precisa saber a história e a força do nosso povo, e eu super recomendo, assim, esse documentário é fantástico, fantástico, e aí é mais uma conexão com o exercício da negritude, é uma conexão com uma história bonita do nosso povo, né? E, mais uma vez, citando, né, a Chimamanda falando sobre o perigo da história única, a Sandra, até um pouco tempo atrás, imagino que muita gente aqui também, né, talvez alguém mais velho que eu também, a história que era contada da África na escola, a história era do povo preto escravizado, assim, é isso, pronto. E aí você vai assistir Mulher Rei, você vê uma outra dimensão, você fala, pera, onde é que estava isso, né, assim. Então, são outras dimensões que a gente pode pensar como exercício da negritude também. E aí, gente, finalizando, né, com essa citação da Chimamanda também, que insistir só nas histórias negativas é simplificar a minha experiência e não olhar para muitas outras histórias que me formam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Essa galera linda aí é parte, né, dos adolescentes que a gente tem lá na casa. Essa foi uma reunião que a gente fez na casa de uma das mães, que abriu lá o quintal para a gente sentou e foi conversar, e foi falar sobre os trabalhos e como a gente seguiria, enfim. Então, é parte da galera que a gente tem aqui, que a gente caminha, né, que... Ai, meu Deus, tá me emocionando. Que faz parte dessa história, né? É isso. Sandra, muito lindo, tudo lindo, a apresentação. Olha o povo, gente. Tô doida para ir aí, conhecer seu novo espaço, para a gente começar essa
participar dessa história, né, que já está em andamento aí, poder aprender também e contribuir. E é isso que nos mantém vivos, né, essa coletividade. Gente, vamos lá, perguntas, colocações, reflexões aí sobre a fala da Sandra. Eu só vou agradecer mesmo por essa aula de capacitação, foi muito boa, foi muito necessária. Eu gostei muito, de verdade, foi muito importante essa aula aqui, tem esse espaço. Eu adorei, parabéns, Sandra. Rayane, quer falar alguma coisa? Natan? Tá bom. Ele, Yasmin, Emanuele, gente, vamos lá, isso é um treinamento, é uma capacitação. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos sair da passividade. Tem muitas coisas legais, Sandra, que a tua fala trouxe, né, e eu fico fazendo muitas conexões com a nossa supervisão lá, com o Bruno, né? Eu lembro que uma das coisas que eu lembro, que eu acho que você está tentando fazer no seu doutorado, ativando, é a criação desse caminho, né? Como é que a gente faz para trabalhar muito mais os fatores de proteção. Então, e aí eu lembro quando ele fala, né, que a gente pode criar cartilhas, né, Sandra? A gente pode criar aplicativos, a gente tem que abrir espaço para esse lugar de fala desses adolescentes, dessas crianças. A gente precisa ajudar o povo branco a assumir que é racista e como é que ele contribuiu e contribui até hoje, né, para a domesticação do povo preto. Esse é um lugar muito difícil, porque o branco, muitos brancos no Brasil se acham isentos, né, do racismo. Então, esse é um lugar que a gente toda hora tem que tirar ele, né, a gente tem que assumir, nós somos racistas sim, as nossas práticas são racistas, né, e o tempo inteiro a gente fica contribuindo para a manutenção desse mito da democracia racial. Eu acho que isso é o primeiro ponto importante para quem é branco e está aqui hoje nesse treinamento, e está no Levica, porque vai ter que assumir isso de forma clara, vai ter que assumir isso com tranquilidade por um lado, e ao mesmo tempo com muita raiva pelo outro, né? Porque se a gente também não tem raiva dessa história, do que os brancos fazem e fizeram com o Brasil, né, com os indígenas, com o povo preto, a gente não sai desse lugar, né? Então, eu, no meu lugar, como professora de uma universidade pública federal, coordenadora de um laboratório, assim, o tempo inteiro eu tenho que estar me vigiando e pensando quais são, como têm sido as minhas práticas, a minha fala, meus movimentos, né, para que eu não entre nesse lugar que facilmente, que é o meu lugar. Então, é isso, gente. Então, e para isso, eu falo com tranquilidade, eu conto com a Sandra, né, conto com os estudiosos da área, com as pessoas pretas, enfim, porque são elas que nos ajudam, né, a criar esse caminho aí. É isso. Sandra, se você puder indicar mais autores pretos, assim, e colocar em algum lugar, assim, no Drive, mandar por e-mail, seria muito interessante, assim, porque eu conhecia poucos, conhecia o Fanon, a Grada Quilomba, sabe, muitos poucos, assim, então se você puder indicar artigo também, seria muito bom, já que seu doutorado, enfim, é um pouco sobre isso, então, assim, ia ser muito bom. Com certeza. Aqui no finalzinho eu deixei algumas, Vitória, depois eu vou mandar para a Ana a apresentação, mas tem sim, e também estou aí, né, garimpando, aprendendo, porque acho que é uma construção, assim, né, mas tenho para indicar, sim, já consegui até aqui, vou compartilhando e aprender junto.
Se a Duda quiser falar alguma coisa, a Ana também, enfim, A Anne fiquem à vontade. botou um negócio aí no chat. Ah, o chat, Abel. É um assunto muito pesado, porque é muito real para mim. Se perceber uma pessoa para começar a ligar os pontinhos, do que porque vai ser tratado de tal forma diferente de uma pessoa branca. Moro em periferia e para mim é muito nítida a relação da negritude com segurança, e quanto os policiais são treinados para identificar no corpo preto perigo, ver crimes sendo parados sendo segurados, e é muito difícil mostrar uma realidade possível diferente da violência cotidiana que conhecemos. E sei lá, é muito importante. Rayane, assim, tem uma música da Emicida, né, que se chama Esmalha, e aí ele fala que existe pele alva e pele alvo. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, assim, isso me marcou muito, né, que é exatamente isso, assim, dói muito, porque a gente sabe que naturalmente a nossa pele é atravessada por alvo, né, então isso é muito duro. E eu falo principalmente depois que você tem consciência, então, assim, aí por isso que a gente tem que ter lugares seguros, né, de pessoas que te deixam mais seguros disso, assim, porque às vezes a gente só precisa se proteger mesmo, porque você vê o quão vulnerável você está. Isso é verdade. Sandra, boa noite a todas. Queria compartilhar algo que o Bruno falou também, né? Às vezes a gente fala muito na população, né, no povo negro, mas quando ele falou também, a população que escolhe ser negra, né, a questão do acolhimento, que às vezes o próprio negro, né, acaba fazendo racismo, né, então, que às vezes a gente enfatiza só o racismo no negro, que ele até explicou, porque assim, tem a população negra, a população branca e a população do meio, né, que são as pessoas negro, o aço, né, até que ele falou ali, que são as pessoas negras, as pessoas com características brancas, mas com o cabelo negro, né, que ela quer ir para o branco, mas não é aceita, e ela também quer ir para o negro não aceita, e ela se torna uma comunidade ali excluída. Então, ele falou muito sobre isso também. Verdade. Eu acho que esse processo lembra a gente, né? Uma coisa que me marcou quando ele falou sobre isso é que a pessoa preta de pele clara, né? Quando ela se autodeclara, porque a questão da autodeclaração, né? É que você vai ter que assumir tudo que vem junto com isso, né? Assim, então, em assumir preta vem toda essa história que a gente conversou aqui hoje junto, assim. Por isso, muitas pessoas pretas de pele clara ficam, né, nesse limbo ali, com essa dificuldade mesmo de entender essa construção da identidade. Mais alguém, gente, quer falar? A Ana colocou, né, as marcas de massa são encontradas em todo o corpo, até hoje. É porque é um processo muito difícil e complexo você se reconhecer como uma pessoa preta, porque, não sei, parece que cai o véu, você percebe que toda a violência que você sofreu ao longo da sua vida era racismo, todas as oportunidades que foram negadas para você, e aí você percebe que o racismo é estrutural, que tem em todo lugar, então é um processo doloroso que não tem volta, então enfim, é difícil, imagina, porque você comentou, né, Sandra, que você passou a se perceber como uma pessoa preta e perceber como o racismo estava na sociedade há pouco tempo. E não sei, me identifiquei um pouco com o que você falou, porque, por mais que eu seja uma pessoa nova, reconheci que eu era uma pessoa preta, assumi o meu cabelo crespo, foi bem complexo, porque eu percebi que ok, o bullying que eu sofri na escola não era bullying, era racismo, por exemplo. De ler autores pretos que falam sobre, não sei, por exemplo, a Angela Davis, que fala sobre mulheres, raça e classe. Tudo bem que é um contexto dos Estados Unidos, mas que você vê que as mulheres sofrem muito, as mulheres pretas sofrem demais, né? Porque é o machismo e o racismo junto. E que é algo que está na sociedade até hoje, na sociedade brasileira
até hoje, que é um cenário bem difícil de ser mudado, e que eu não sei se um dia vai mudar, mas a gente percebe o quanto a violência policial é pesada, o quanto o Estado está ali para justamente matar corpos pretos, então se reconhecer como uma pessoa preta é um choque, na realidade, né, porque é difícil, é bem duro, bem duro. Eu compartilho disso, Vitória, assim, eu também falo que é muito duro, eu, às vezes, estou com mais força, assim, né, o dia de hoje que a gente passou umas situações bem delicadas, assim, por conta disso, especialmente, eu estou bem fragilizada, né, mas eu fico pensando muito nisso, assim, o quanto ficar provando o tempo todo, sabe, assim, você tem que ficar mostrando o tempo todo, nem todo dia a gente tem força para isso, assim, né? Então, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, se fortalecer, estar em grupo, estar no coletivo, estar estudando junto, isso que a gente está fazendo aqui agora, assim, porque tem hora que realmente você enfraquece. É o que você falou, assim, o véu cai, você fala, cara, isso tudo tinha um nome, sabe, assim? E aí começa, né, essa cabeça faz uma confusão. Sandra, assim, estou nesse momento, com toda certeza, dessa confusão. E aí o que eu estou canalizando muito é assim, quando eu sento para escrever, por exemplo, eu falei, eu vou botar esse negócio nesse trabalho aqui, ó. Isso aqui vai devolver para a sociedade, porque isso aqui que eu estou sentindo, não vou sentir sozinha, não. Então, esse processo está indo para o trabalho, entendeu? Assim, eu sento e escrevo de alguma forma, e coloco isso para fora dessa maneira, porque me desorganiza, assim. Tem me desorganizado, mas acho que é isso, né? A partir desse incômodo a gente vai construindo outras coisas, né? Mas é muito doído. A Yasmin quer falar, levantou a mão. Oi. Yasmin ou Rayane, gente? Agora não lembro. Não, desculpa. Acho que era a Yasmin, acho que ela tá tentando falar, mas ela não tá conseguindo, porque o microfone dela parece estar aberto. Tá, Acho que a Rayane escreveu. tem uma pergunta também, enquanto ela tenta conectar a voz, Sandra. Ah, Emanuele, né? Da Emanuele, e depois a Rayane colocou também aqui a fala dela escrita. A Emanuele colocou se tem alguma recomendação de recurso que a gente pode usar em terapia, como fortalecer esse senso de identidade. Na verdade, eu já tinha comprado um tempo, como eu falei para vocês, é uma caixinha, vou botar lá depois da referência. Eu descobri essa caixinha aqui, que tem 100 perguntas, 100 falas, enfim, para discutir o preconceito e gerar conscientização. Mas, assim, é um recurso que eu comprei, estou conhecendo, estou utilizando. Mas, na verdade, Emanuele, a gente quer desenvolver isso, né? Assim, juntos aqui no laboratório, que eu acho que a gente precisa produzir e gerar esses recursos, né? Né, Ana? Não sei se eu estou Vamos errada. fazer isso junto com vocês. Isso Vocês aí. vão abrir os caminhos também. Eu acho que a gente precisa ir fazendo isso juntos. Então, por exemplo, essa caixinha me fez pensar muitas coisas, assim, recursos, né? Eu já pensei num jogo aí para a gente olhar o mito da democracia racial e, de repente, desenvolver algo nesse sentido, assim, acho que em várias frentes, né? Não tem nada pronto ainda, né? Mas eu acho que, a princípio, se eu posso, né, assim, deixar, se a Ana quiser me ajudar, eu acho que, a princípio, por exemplo, na TCC, a gente tem a psicoeducação como uma ferramenta fundamental de trabalho, né, e de conscientização dos pacientes. Eu vejo, por exemplo, coisas que a gente conversou aqui hoje, autores como a gente está aprendendo aqui hoje, a gente pode elaborar processos de psicoeducação e já é fazer coisa pra caramba dentro de uma prática clínica, por exemplo, né? E aí a gente, obviamente, pensando criança ou adolescente, fazendo as adaptações necessárias, né? Se através de contação de história, de processos de construção, a gente não tem isso para criança, né, na TCC principalmente, para fazer o processo dela de conscientização do problema, a gente vai fazendo, né, a inserção da história através de psicoeducação. Então, já é um caminho que eu penso, por exemplo, né, o nosso encontro de hoje pode virar uma psicoeducação, né, dentro das atividades, enfim, e recursos. A gente tem filme, a gente tem, né, vários... Acho que um dos grandes objetivos seria ajudá-la a reconhecer esse negro, né? É isso aí. Isso tem que estar muito claro para vocês que vão atender. É isso. Não pode abrir mão disso.
é o caminho, né? A gente está apontando para lá, né? Assim, o reconhecimento da identidade étnico-racial, assim, entendendo. Eu não sei, né, gente? Na verdade, eu trouxe como questão, né? Não sei se vocês concordaram, assim, se a gente está pensando nisso também. Eu acredito que funcione como um fator de proteção. Então, a gente estudar isso, né? Como a Vitória falou, que está vendo isso agora, como a Sandra, com 32 anos, 33 anos, foi tirar esse véu. Será que se a gente tirar esse véu antes, né? A gente está contribuindo para proteger? Eu tenho certeza que sim, né? Assim, que você fortalece a autoestima, autoconceito, enfim. E isso são fatores de proteção para a saúde mental. Mas por que a psicologia não está falando disso, né? Por que a gente não tem a psicologia trazendo isso? Tão incômodos. Mas tem a gente fazendo e tentando. Na verdade, não é a psicologia, né? É o Brasil ainda. Nós ainda estamos atrasados. E a psicologia é o micro num contexto macro. Perfeito. O Brasil é o macro e a psicologia no Brasil é o micro. Então, a gente vai espelhar todos os movimentos do Brasil, do brasileiro. E, Sandra, lê o comentário da Rayane, por favor. Eu deixei aqui agora. Sim, é um processo muito difícil. Eu cheguei até em relutar conversar com minha priminha quando ela começou a notar que a cor da pele dela fazia ela passar por certas coisas. Quando você pergunta sobre a convivência racial para os jovens, eu pensei muito que é algo importante para eles, mas que todo cuidado é pouco. E o qual é importante mostrar também coisas boas da nossa cultura nesse processo de conscientização também, para criar um orgulho de ser. O Rayane, vou bem te falar um negócio. Quando eu vi a apresentação de hoje, né, e quando eu pensei, toda vez que pelo menos que, né, eu ia ouvir falar sobre o povo preto, eu vou falar sobre identidade, sabe as estatísticas, assim? 80% das pessoas presas no Brasil são pretas. Mais de não sei quantos por cento, mas sempre no negativo, né, assim. Eu estava pensando no nosso encontro, eu falei, eu não vou falar esse negócio, não. Não vou dar um olhar para isso, assim. Porque é só isso que falam da gente, entende? Então, acho que isso, quando você coloca, né, assim, todo cuidado é fofo, acho que a gente sabe, acho que a gente precisa, obviamente, estatística, né, para mostrar que a gente tem a institucionalização, né, da infância, da adolescência preta. A gente fez, né, o grupo de pesquisa me ajudou a fazer um processo de revisão integrativa de fatores de risco e proteção, né, nos últimos 10 anos no Brasil, o que está sendo desenvolvido e tal. A gente foi com esse olhar, né, assim, o que está sendo falado de fatores de risco e proteção? Gente, só vieram estudos sobre adolescentes institucionalizados. Vieram estudos e resultados de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa ou adolescente em acolhimento institucional. Assim, vieram esses resultados. Né? Um artigo, pelo menos selecionado até agora, que eu encontrei, falando de um processo, né, desenvolvido dentro de um CRAS, no interiorzinho de Minas, assim, falando desse processo de fortalecimento de identidade, assim. Mas até agora foi o único artigo que eu encontrei. A gente teve, sei lá, de 30 mil artigos que a gente, né, encontrou primeiro numa revisão e ainda está terminando de selecionar agora para revisão integrativa. Então, assim, eu acho que quando você coloca que todo cuidado é pouco, né, assim, acho que sim, a gente vai fazendo esses contornos, porque a história que conta é essa, né? Mas é o que a gente, né, viu na última citação agora, que uma história pode ser utilizada para caluniar, mas também para empoderar. E acho que a gente está aqui enquanto laboratório para pensar nisso, né? Como que a gente se fortalece, assim. E a gente tomar esse cuidado. Eu acho que toda vez, pelo menos que eu vou falar, ou que eu escuto falar, é sobre essa estatística. Quem morre mais? Quem é mais vítima de bala perdida? Quem mais está preso? Quem é pobre? Quem, sabe, assim? E aí o Bruno, né, porque a gente está falando tanto dele aqui, né, foi a primeira pessoa que eu vi trazendo isso aqui que a gente está conversando hoje, né, assim, para mim. Falando, gente, a gente tem outra história, peraí, foi a partir disso, né? Então, concordo com você, acho que a gente precisa mostrar e desenvolver esse outro lado. O orgulho, né, que é o exercício da negritude. Oi, Duda, pode falar. Ele quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que ele colocou, né, que os esquemas desadaptativos, quantos, né, esquemas podem ser formados a partir do racismo também, o impacto na personalidade. Mas pode falar, mesmo. Eu só queria, assim, contar. Primeiro, sim, eu sempre tenho que enaltecer a profissional que você é, né, porque você sabe que tenho muito orgulho de estar nesse projeto com você. E, assim, a gente aprende muito, muito com aqueles jovens.
E vocês também, enfim, até para a nossa clínica, eu também atendo, então, assim, na clínica, a gente estudar e a gente se inteirar desse assunto é muito importante, principalmente por a gente entender que hoje a gente não tem profissionais suficiente para atender a população preta, sabe? Então, nós brancos temos que nos letrar, né? Porque a gente tem que conseguir acolher essa população, porque senão não tem quem acolha. E aí sempre elas vão trazer essa questão racial e a gente vai estar, entendi, poxa, que triste. Não é assim, né? A gente tem que sempre estar buscando conhecimento. E assim, os jovens, a gente até conversou quando a gente foi fazer o trabalho, a gente falou assim, não vamos trazer de cara o racismo, vamos conversar sobre identidade, ver o que eles vão trazer, o que eles vão conversar. Não deu 5 minutos de conversa e eles já começaram a trazer questões de racismo que eles sofreram, de eles não quererem fazer algum concurso, porque quando eles chegaram no colégio, só tinha pessoas brancas, e as pessoas pretas eram a moça da cantina, a moça que estava varrendo o chão, e aí eu não me sentia à vontade, achei que eu não tinha capacidade. De alguns já terem raspado o cabelo também, por causa de questão de emprego. E aí eles também começaram a dar uma aula, né, Sandra? Foi, não foi? A gente ficou aprendendo com eles, assim. Uma aula de eles falando assim, não, porque eu tive que aprender, porque as pessoas estavam falando de racismo reverso, e eu sabia que aquilo ali não fazia sentido, mas eu não sabia explicar. E assim, eles completamente letrados também, assim, foi muito importante aquela conversa. Eu acho que deu todo sentido também para o projeto da Sandra, né? Para esse trabalho da Sandra que a gente está fazendo lá, porque a gente viu assim, cara, não é só a gente que está estudando e está vendo que realmente isso é importante. Eles estão mostrando que isso é muito importante para eles. Então, acho que assim, é um privilégio, né? Já ter a Sandra como profissional perto, para a gente também discutir muito sobre isso e conseguir deixar um pouco desse sentimento quando a gente conversa, porque é difícil, né? É muito difícil lidar com a situação da raiva, da tristeza. Então, assim, também um conselho: procurem grupos que vão incentivar isso, né? Grupos que vão estudar com você, que vão te acolher nesses momentos, porque também é muito difícil passar por algumas coisas e você não ter também com quem falar. Eu acho que está sendo muito importante esse encontro, né, Sandra? Porque a gente pode também desabafar em alguns momentos e poder sentir tudo que tem que sentir com o que a gente vê acontecendo lá dentro, né? É muito bom você lembrar, como a gente está falando, né, a importância do grupo, né, da gente se conectar, da gente ter pessoas que compreendem isso. Você lembrou, né, Duda, muito bem, assim, né, isso que a Emanuele perguntou, né, também de recurso. A psicoeducação vai, né, favorecer o letramento racial. Então, eu acho que até antes da gente pensar em fazer isso com o paciente, eu acho que a gente tem que pensar na gente profissional, né, assim, o quão letrado a gente se considera, porque a gente sabe pouco, a gente sabe muito pouco, né. Então, eu acho que enquanto profissional não tem como chegar ali para oferecer, de alguma forma eu não olhei para isso, não estudei isso. Então, acho que isso é importante. São caminhos, né? Então, o encontro de hoje, quando eu estava pensando, né, assim, eu senti primeiro isso, né? E eu acho que vai aparecer muito a Sandra nessa questão toda. Que bom que vai aparecer, porque a pesquisa, para mim, está sendo muito importante nesse sentido, assim, que não é só, sei lá, não estou escrevendo, estou falando e tal. É o que eu vi, é quem eu sou, né? Então, tem um outro atravessamento, um outro gostinho de ter pessoas, né, muito maravilhosas perto de mim, estudando isso também, acolhendo, e que a gente cresça, né? Que a gente não pare, assim, que a gente às vezes descanse, se é necessário, para pegar fôlego, mas que a gente não pare, que a gente vai em frente. Oi, Sandra. Oi, gente, boa noite. Oi, Estão me ouvindo agora? Eu estava tentando falar, só que meu computador deu um bug, não consigo falar, não consigo me mostrar, não consigo nada. Lá atrás, não foi a Duda, não, foi a Vitória, eu acho. A Vitória estava falando sobre o racismo estrutural e ela falou sobre uma coisa que eu ouvi, assim, sabe? Eu ouvi, não, né? Eu li o Silvio de Almeida falando sobre e foi muito. O que ele conta de um despertar foi um despertar para mim, porque ele fala que foi esse despertar de
reconhecer onde a sociedade estava colocando o negro e ele se viu ali como, tipo, eu sou minoria no lugar que eu tô, né? Então, tipo assim, ele entrou o que ele estava contando, né? Que ele entrou no escritório de advocacia, ele olhava para o lado e só tinha ele de preto, tipo, advogado. Mas se ele fosse procurar na galera de serviços gerais, se ele fosse procurar na Copa, ele via os semelhantes, né? E via negros nessas funções. Então ele começou a entender que, na verdade, ele mostra, né? E a gente consegue, pelo menos eu consegui perceber isso também, que às vezes as pessoas só conseguem ter esse despertar quando elas se colocam, quando elas vão para um lugar que elas começam a olhar ao redor e não veem pessoas como elas. Então, eu tinha um entendimento de que, não, empoderamento, racializar, antes de entrar na universidade, mas quando isso entra e vem ainda mais conhecimento sobre isso dá um boom na minha cabeça. Então, aí quando eu chego em casa falando sobre essas questões, para minha mãe já é estranho. Para minha mãe já é tipo, eu acho que você está sendo radical demais. O que que é isso que você está falando? Aí para minha prima já é tipo, cara, bem devagar. Que isso? Você está falando, você está viajando, acho que não é para tanto. Isso aí não é racismo, pô. Não, é sim. Então, quando eu começo a falar sobre isso dentro da minha casa, e as pessoas que antes achavam que não era, começam a perceber nas suas relações, tipo, em volta, que, poxa, aquilo que ela falou está acontecendo aqui. Então, o que que é isso? É racismo? Dá nome? Fala o que que é. Então, é uma coisa que aconteceu com uma prima minha e ela trabalha num banco e ela nunca havia colocado trança. E ela colocou trança por influência minha, e quando ela chegou no banco, as pessoas ficaram tipo, preferia antes, ou então, eu falei assim, cara, sabe o que que é isso? É porque quanto mais, quanto mais coisas que você coloque, ou que você traga para si, que vá representar a sua negritude, ou que vai transparecer a sua negritude, mais vai incomodar. Porque enquanto você for uma pessoa negra que, tipo, eu quero alisar o cabelo, eu quero. Não que seja proibido, mas enquanto você estiver se colocando no padrão, as pessoas vão estar te aceitando ainda, tipo, mais, né? De alguma forma, vão estar te aceitando e falar, tá, mas aí quando você começa a trazer a negritude para si, você vai começando a incomodar mais. Então, acho que não precisava tudo isso. Eu acho que você pode ser um pouco menos escandalosa. Fala com um pouco menos de rigidez nessa tua fala, porque tá muito raivosa. Então, são essas coisas que, conforme você vai ouvindo, vai entendendo, vai se empoderando, tipo, não tem essa. Essa é como eu sou, e isso carrega muito de ancestralidade, é como o meu povo é, e você gostando ou não, somos nós. Entende? Então, também a questão de ascender, né? Tipo, teve o caso do menino, não sei se vocês viram, do Ed Júnior, que ele mora num apartamento, né, de classe média, e isso incomoda as pessoas que estão à volta dele. E a mulher gritando com ele, chamando ele de macaco, chamando ele de preto imundo, dizendo que ele estava ali para roubar. O quanto que isso é bizarro, que ter a presença de pessoas pretas em lugares que pessoas brancas não querem que ela ocupe, incomoda. E é isso aí, vai me incomodar mais. Maravilhoso. Yasmin, acho que é exatamente isso, assim, sabe, essa sua última fala, assim, lá no fundo, sabe, assim, eu olho para isso e não deixo isso apagar, assim. Então, a gente vai incomodar, sabe, assim, a gente vai fazer isso. Porque, de alguma maneira, a gente está rompendo. Só que o processo de rompimento é muito doloroso, é o que você está falando, né? Porque além de você dar conta disso dentro de você, você está tendo que dar conta disso ao redor, é o que você falou, e às vezes, né, como é o seu caso com a sua mãe, às vezes comigo quando eu falo com meu pai, ou de colegas próximos, ou de amigos que ainda nem alcançam isso, sabe? Assim, você ter que ouvir, eu até tenho amigos pretos, assim, eu até conheço, eu até tenho no meu círculo, sabe? Assim,
E você vê o quão distante, né, de que a gente está. Então, acho que nós, assim, a gente tem um trabalho duplo, né? Assim, primeiro é dar conta da nossa identidade, olhar para a gente, estar cuidando disso, construindo isso, para chegar nesse processo que o Munanga fala, né, vitorioso, de poder ter a condição de cuidar de outros, assim. Mas acho que a gente tem esse caminho, né, grande e necessário de ser trilhado, e com muito cuidado, respeito, né, a gente vai se juntando, fazendo, assim. Mas, de fato, né, como você colocou agora da sua prima, é o que a gente falou da fidelidade ao processo cultural, né, assim, o exercício da negritude vai incomodar, né, então a gente vai precisar ter um caminho, um trabalho com isso, para se despertar, né, e se estruturar de uma outra forma. Oi, gente. Então, pena, nosso horário terminou e Sandra, sem palavras, né? Eu acho que essa aula foi muito especial, esse encontro, né? E eu quero dizer para você que, quanto eu estou feliz, né? Assim, eu me sinto muito orgulhosa de ver a sua construção, né? Desse processo que a gente conversou hoje a noite toda sobre assumir-se preta, né? E eu lembro de você do primeiro dia em que eu encontrei, quando você foi na Rural, falar do seu projeto, do seu desejo, se haveria a possibilidade de você participar lá da seleção de mestrado, e até hoje, assim, quanta coisa mudou, quanto você cresceu, né? O seu processo de construção de identidade, de consciência de si, né? E hoje eu olho para você e vejo uma mulher preta com consciência de quem você é, consciência de lugar. E é muito, muito prazeroso para mim, né? Por exemplo, ver você assumindo esse lugar, levando isso para um trabalho de pesquisa, além da sua vida pessoal, né? Levando isso para a teoria, para o seu trabalho, e eu poder ser orientadora sua nesse processo, te acompanhar, não só pesquisadora, como a mulher também, né? Com várias outras mil conexões, é bom demais, viu? E muitas vezes eu vejo você nesse lugar que a gente falou, né, dessa negritude vitoriosa. Saiba disso, assim, deixa isso bem online para você, nos momentos mais difíceis para você, da sua vida, da pesquisa. Lembre dessa voz, assim, lembre de pessoas, porque assim, a gente precisa, né, em momentos de dificuldade. Então, lembre sempre disso, saiba disso. Que você, muitas vezes, espelha esse lugar e essa força que vai ajudar você a concluir e continuar ajudando não a si mesmo, mas as outras pessoas que estão conectadas aí, que vão se conectar com a sua história, clinicamente, em termos de pesquisa e na vida pessoal também. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Assim, eu acho que essas conexões, elas, de fato, cada dia, assim, eu tenho certeza que é além da pesquisa, né? E é nisso que eu acredito. Assim, a gente transforma a nossa vida e vai transformar a vida de outras pessoas, assim. Isso é muito bonito, isso dá muito sentido para a minha vida. Então, com certeza, é além da pesquisa, assim. É muito além disso. E eu sou muito grata, Ana, porque você totalmente, assim, faz parte disso, né? Sempre apoiando, orientando, cuidando, né? No papel de amiga, assim, de orientadora, de amiga, e que acredita na gente, que ajuda a levantar a gente também. Então, sou muito grata também por tudo isso, de verdade. Muito obrigada. Passei áudio, Ana. Obrigada a todo mundo, obrigada pelo compartilhamento do tempo aí, né? Pela escuta ativa. Verdade. E a gente se vê. Eu vou terminar aqui a nossa gravação. Muito obrigada, viu, gente?